Olá, bom dia, tudo bem? Bem-vindo ao nosso encontro. Espero que esteja tudo bem com você. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1 do livro Pai Rico, Pai Pobre. O capítulo chama Os ricos não trabalham por dinheiro. Então, tirei algumas passagens aqui que eu achei importante de a gente estar falando para nós adquirirmos mais conhecimento e refletirmos sobre a nossa vida financeira, tá bom? Vamos lá então, sem mais delongas. Eu iniciei aqui, lembrando que é a segunda edição de 2017, para quem tiver com o mesmo livro, quiser acompanhar. Eu tirei da página 18. Ele tem uma passagem aqui que ele fala assim, eles estão conversando, né? E aí o Robert vai perguntar pro pai dele como que ganha dinheiro. Que ele quer ganhar dinheiro, né? E aí ele fala assim, o pai, né? Filho, começou lentamente. Se quiser ficar rico, tem que aprender a ganhar dinheiro. E aí o Robert pergunta, e como faço isso? Use a cabeça, filho, respondeu ele sorrindo. O que na verdade ele queria dizer era, isso é tudo que eu vou lhe dizer. Ou, não sei a resposta, então não me perturbe. É interessante, né, cara? Porque se a gente for ver, né, é o que a gente discutiu na introdução. Muitas vezes nossos pais não têm uma base de finanças para poder nos ensinar. Então, é difícil. Como que alguém vai ensinar você a ficar rico se ele nunca ficou rico? Ele não conhece o processo. Ele não passou pelo processo. Hoje, a gente pode ensinar pessoas que não passaram pelo processo, não enriqueceram, ela pode ensinar métodos. Como que os ricos enriqueceram? Bom, o processo foi esse. Fizeram isso, montaram a empresa tem que ter tantos departamentos, tem que ter a contabilidade vai focar nisso, o marketing vai focar nisso, o administrativo nisso, né, o grupo de vendas nisso. Então, eles sabem como é que se monta a estrutura, mas nunca passaram pelo processo. Nossos pais, eles não fazem ideia, né? Não tinham ideia do como ganhar de muito dinheiro, como ter controle sobre as finanças pessoais. Então, claro, né? A gente está falando em média, né? Claro que você pode ter um pai ou uma mãe que, poxa, sempre deu bem com as finanças pessoais e te ensinou, né? Muitas coisas e você quer aprender um pouco mais. Ótimo, não tem problema. Mas na grande maioria, né, dependendo principalmente da idade, né? Eu já estou mais velho, né? Então, nossos pais não tinham conhecimento, né? Meus pais, a minha mãe estudou até, se não me engano, a quinta série do ensino fundamental, e meu pai, eu acho que não chegou nem a terminar o ensino fundamental. E a vida deles foram só trabalhar para pagar as contas e sustentar os filhos. Então, eu acredito que essa é a realidade da grande maioria dos brasileiros, né? Então, eles não tiveram essa base, então eles não têm como ensinar. E aí, a outra pergunta interessante é, se você também não aprender sobre finanças pessoais, não é o seu caso, porque você está aqui, então você quer aprender, como ensinar os seus filhos sobre finanças, né? Então é importante também nós aprendermos sobre finanças, não só para a gente melhorar nossas condições de vida, mas para que a gente possa, claro, formar um patrimônio que possa ficar para os nossos filhos também, que a gente consiga usufruir desse patrimônio e também que possa sobrar para os nossos filhos e ensiná-los a cuidar desse dinheiro, para que eles também tenham uma vida melhor. Eu acho que essa é a grande sacada, né? Você conseguir formar patrimônio, passar para os seus filhos e eles manter esse patrimônio e aumentar eles. E aí a gente vai tendo cada vez famílias que tenham melhores condições financeiras. Acho que essa é a sacada. Então, parabéns, né? Por você estar aqui estudando, né? E buscando conhecimentos para que você melhore a sua vida financeira, adquira mais conhecimentos para também passar para os seus filhos. Não sei se você já tem filhos ou não, mas se não tem e quando tiver, que o faça. E aí eu te peço um grande favor. Não se limite a nossos bate-papos aqui, a nossos encontros. Pegue livros e leia. Vai atrás de conhecimento. Vai atrás de mais conhecimentos fora daqui também. Porque aqui vai ficar muito restrito. As suas possibilidades são gigantescas de buscar mais conhecimentos em livros, em outros cursos também. Qualquer coisa que você queira fazer que te traga conhecimento, vai atrás. Então, quer entender um pouco mais sobre investimento? Vai atrás dos sites, Bolsa de Valores, Banco Central. Procura, né, informações que vão te ajudar, né, a ampliar o seu leque de possibilidades e o seu campo de visão.
né? Eu gosto muito de usar, né, a alegoria de que na vida a gente enxerga as coisas com lentes, né? Então, para você entender melhor um determinado ponto, você troca lente. Então, você precisa pegar a lente das finanças pessoais e colocar. E aí você passa a enxergar o mundo financeiro. Então, buscar conhecimento em uma determinada área é colocar lente para você enxergar aquela área. Então, parabéns e vamos continuar em busca de novos conhecimentos. Eu estou nesse caminho junto com você. É, a segunda parte que eu peguei é bem interessante porque o pai do Robert, ele fala assim, ó, se você quiser saber como ganhar dinheiro, vai perguntar pro pai do Mike, não para mim. O pai do Mike, ele tem conta no mesmo banco que eu. E o gerente do banco falou que ele é incrível com os negócios e vai se tornar um homem muito rico. E aí o Mike fala, meu pai? Como assim, meu pai? Meu pai é rico? Aí ele fala, o seu pai vai se tornar um dos homens mais ricos daqui em alguns anos. Aí fala, nossa, mas se a gente é rico, então por que a gente não tem um carrão e a casona que os ricos têm? Né? Aí é legal, porque assim, o pai está no processo. E a gente conversou sobre isso. As coisas levam tempo, né? Então muitas vezes não se materializa ali na hora. E aí a gente se frustra, né? Ou nem consegue perceber que as coisas estão acontecendo. Porque não é uma coisa de imediato. E aí, o ponto que eu queria tocar nisso é o seguinte, ele fala, em anos, talvez ele se torne rico. Em anos. Então, um dos pontos importantes que o Robert vai tratar, tanto nesse capítulo quanto em outros capítulos, e é uma coisa que em economia né, os economistas falam muito, é uma palavra chamada frugalidade, né, que é um comportamento, na verdade. É você postergar consumo. Postergar tudo que você quer fazer, entre aspas, vai. Não é tudo que você quer fazer, mas enfim. Quando você, por exemplo, você tem um desejo de comprar alguma coisa e você não tem dinheiro naquele momento para comprar. Eu quero trocar de carro, mas não tenho dinheiro para trocar de carro. Não, mas eu tenho um crédito. Vou lá no banco e faço financiamento. Ou então vou lá na concessionária e eles financiam para mim. Pô, será que não vale a pena você pegar o dinheiro que você gastaria na mensalidade, segurar um pouco esse dinheiro, fazer uma aplicação? Você não vai fazer um pagamento mensal? Então vamos supor que você financia um carro de R$ 1.000 por mês. Então, você não pode fazer um aporte mensal em um investimento que seja Tesouro Direto, uma LCA, qualquer coisa de renda fixa. Você vai fazendo aporte de R$ 1.000. Aquilo vai rendendo. E aí daqui a um tempo você compra o carro mais para frente à vista, paga mais barato. Você vai pagar mais barato duas vezes. Você vai pagar mais barato primeiro, porque você vai pagar à vista. E segundo, os dedos vão aumentando, né? Primeiro que você vai pagar à vista. E segundo, que você vai pagar menos no carro. Mesmo pagando à vista, você vai pagar menos, porque o dinheiro que você estava fazendo os aportes lá na aplicação, eles renderam mais. Então, se no total, vamos supor que você chegou a 20 mil que você colocou lá, ele já tem, por exemplo, 22, 23. Então, quando você pegar esse dinheiro, você já não vai ter só os 20 mil, você vai ter mais que isso. Então, você paga mais barato ainda no carro, porque quem está te pagando essa diferença é quem está te pagando juros, o governo, no caso, se for o tesouro. Então, você acaba ganhando duas vezes. Então, em todos os aspectos. Vou comprar um tênis. Pô, será que eu não posso esperar para comprar o tênis à vista em vez de comprar a prazo e pagar juros? Vou comprar um tênis. Será que realmente eu preciso desse tênis agora? Será que eu não posso esperar? Eu tenho necessidade mesmo? Ou é porque eu quero, né, só ter o tênis porque eu quero ter o tênis? E no fundo, não tem uma necessidade. Porque eu tenho mais dois pares de tênis que eu posso usar tranquilamente. Ah, mas eu quero ter um terceiro. E aí as coisas vão passando e você simplesmente vai só consumindo. Então, essa questão de você saber postergar consumo para que você possa trabalhar com dinheiro é uma coisa que vai ajudar a você fazer o quê? Abrir torneirinhas que vão pingar dinheiro na sua conta. Né? Que é justamente o que o Robert vai trazer nesse capítulo. Os ricos não trabalham pelo dinheiro. Então, essa questão é muito importante. Pô, eu gostaria até que você pesquisasse mais sobre isso, sobre frugalidade, nesse sentido de você postergar e você refletir na sua vida. O que você pode, né? Quando você for comprar alguma coisa, você parar naquele momento. Toda vez que você for comprar, para e pensa. O quanto eu preciso disso? O quanto realmente eu tenho que comprar isso agora? Meu, quebrou
a minha panela de pressão. Eu não tenho opção. Eu preciso fazer a comida, então eu tenho que comprar agora. Quebrou a minha geladeira. Eu não tenho opção. Eu preciso arrumar a geladeira agora ou comprar outra. Mas eu não tenho opção, porque a comida vai estragar. E o meu tênis? E a roupa nova? E o boné? E o sapato novo? A bolsa? O carro? Será que tem que ser agora? Será que não vale a pena construir, né, um patrimônio um pouquinho maior para depois comprar? Então, não estou falando para vocês que tem que ser assim, não. Então eu não compro mais nada. Eu só vou guardar dinheiro, guardar dinheiro, guardar dinheiro. É vocês ponderarem isso, saber controlar isso, para que vocês não fiquem à mercê só de consumir tudo no imediatismo. Então, o Robert traz isso e é fundamental, essa questão de você saber controlar essas emoções. A gente vai chegar nessa parte aí do consumo, né? Aí, bom, dito isso, outra parte, ele fala de uma questão meio que de um determinismo, que o Robert, ele foi trabalhar no armazém, né, do pai do Mike, do pai rico, e aí eles trabalharam por 10 centavos a hora, né? E aí, pô, eles estavam de saco cheio e tal, não tava aguentando. E aí o Robert falou pro pai dele, o pai dele falou, mas ele tá te explorando, não pode isso, você é uma criança e tal. E aí quando ele chegou para falar com o pai do Mike, ele descarregou, meu. Você é um explorador de criança, é por isso que todo mundo fala, você é ganancioso, você só pensa em dinheiro, e você não sei o que lá, você não cumpriu a sua parte, você falou que ia me ensinar e não tá me ensinando nada, você não é justo, você sabe que tem lei, você sabe que eu posso te processar, eu sou menor, meu pai trabalha pro governo, e aí começa a reclamar e só jogar bronca assim em cima do chefe porque tá insatisfeito e tudo. E aí eu pergunto pra vocês, vocês conhecem alguém que já passou por isso? Eu acredito que vocês também, né? Tá no trabalho e a gente só reclama. Esse trabalho é uma merda, o salário não é bom e tudo é ruim aqui. Perdão da palavra, né? Falei uma palavra ruim, né? Mas o trabalho não é bom, o salário não é bom, o chefe só explora, a gente é só um número aqui dentro dessa empresa. E eu saio, entra outro no meu lugar, e não sei o que lá, e o refeitório é ruim, a comida é ruim, o trabalho é horrível, as horas é muita, e a gente só reclama. Muita gente. Eu não sei se você já passou por isso. Eu já passei. Eu sou humano. Não sei se você já passou, mas eu já. Meu professor brincava. Ele falava assim: não, vocês nunca passaram por isso porque vocês são perfeitos, né? Eu já passei, mas vocês não. Vocês não. Vocês são perfeitos. E ele brincava com isso. E é um fato, né, meu? E eu já passei muito por isso, de reclamar. E eu vou ser sincero, né? Muitas vezes. Hoje eu ainda reclamo na fábrica. Eu trabalho em fábrica aqui no Japão, né? E, poxa, eu fico pé da vida, assim, sabe? Mas a minha mentalidade hoje é outra. Eu não penso que a fábrica tá me explorando, que a fábrica é gananciosa, o dono é ganancioso, que os chefes são ruins, não sei o que lá. Eu fico pensando, bom, eu tô aqui, a minha condição atual, a gente vai tocar nisso daqui a pouco. E vamos lá, né? Eu preciso sair daqui. Literalmente. Eu vou pensar sempre, eu penso sempre assim. E é assunto que a gente vai discutir aqui. Vai vir. Peraí. Mas então essa questão de determinar, eu sou um empregado, então, o chefe é ruim, e ele só quer ganhar dinheiro, ele só ganha dinheiro e eu não ganho nada, e eu sou só um funcionário, e tipo, a gente cria meio que um determinismo que eu sou só funcionário e sempre serei funcionário, eu sempre serei o peãozão aqui, sabe? E isso é ruim, porque vai vir daqui a pouco também, né? Isso é ruim porque cria aquela mentalidade que nós falamos, né? No nosso encontro anterior, que vai reforçando o padrão no seu cérebro. Eu sou só funcionário, eu nunca vou sair do lugar, essa fábrica é que tá prejudicando eu, estão me roubando, o chefe só quer dinheiro. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de comportamento, porque ele é justamente o comportamento que não nos leva para onde queremos ir. Não nos leva a ter uma vida mais próspera financeiramente, profissionalmente, na saúde e outros aspectos também. Não dá só para a gente reclamar, né? A gente tem que parar e refletir sobre cada coisa. Então, esse é o ponto que eu queria chegar, né? A gente parar e refletir sobre cada momento que a gente vive, em cada circunstância. Profissão, saúde, financeiro, intelectual, religioso, tudo, né? E, bom, aí uma coisa legal daqui, dessa parte também, é que isso eu me pergunto,
E aí eu pergunto para vocês também isso. Quanto você vale? Já se perguntou isso? Porque veja, quando você vai buscar um emprego, vai buscar né, um trabalho ou qualquer coisa de uma que você tem uma remuneração, você, entre aspas, é um produto. A empresa está comprando o que de você? A sua habilidade, a sua capacidade de fazer algo que ela precisa que você faça. Então ela está comprando algo de você. Não um produto, enfim, né? Mas ela está comprando algo de você. Quanto vale isso? Isso é muito importante. Né? Eu brinco com a minha filha e eu falo para ela assim, eu perguntei para ela esses dias, né? Filha, você se valoriza? Ela falou, lógico que eu me valorizo. Eu falei, mas o que é se valorizar? Ela falou, se valorizar, tipo, não deixar ninguém zoar comigo, me respeitar e tudo. E eu falei, não, amor, vou te dar outro ponto de vista de se valorizar. Quando você tem um bolo de farinha, sem nada, é só farinha de trigo, óleo, ovo, fermento, leite e bate lá. Pronto, você tem um bolo. Quanto você acha que vale esse bolo? Ela falou, não sei. Eu falei, tá, mas vale um valor, tem um valor, certo? Certo. Agora vamos supor que eu pinguei umas gotas de baunilha nele. Ele virou um bolo de baunilha. Vale mais ou vale menos que o bolo anterior? Ela, vale mais. Opa! Então você viu, eu acrescentei valor nele. Só que vamos tirar a baunilha, eu coloquei agora chocolate. Muito chocolate. Agora virou um bolo de chocolate. Tem o valor do bolo de chocolate, não tem? Ela tem. Beleza. Agora vamos colocar que eu coloquei umas gotinhas de chocolate. Vários pedaços de chocolate no bolo. Ele tem mais valor? Ela tem. Opa, beleza. Agora eu cortei esse bolo no meio e coloquei chantilly. Agora é um bolo de chocolate com recheio de chantilly. Tem mais valor? Tem. Agora eu coloquei morangos, enchi de morangos. Tem mais valor? É um recheio de chantilly com morango. Tem mais valor. Agora eu fiz uma cobertura de chocolate, aquela calda ganache lá bonitão assim, ó. Tem mais valor? Tem mais valor. Então veja, cada coisa que acrescenta no bolo aumenta o valor do bolo. Da mesma forma, cada coisa que você acrescenta em você aumenta o seu valor. Então você é uma jovem que fala português, mas você também fala japonês? Sim. Ou então isso aumenta o seu valor. Você fala inglês? Sim. Opa, isso também aumenta o seu valor. Você sabe mexer no computador? Sim. Ou isso aumenta o seu valor. Sabe mexer no Excel, fazer uma planilha, calcular alguma coisinha? Básico? Sim. Aumenta o seu valor. Então, cada coisa que você aprende aumenta o seu valor. Isso é se valorizar. Você cuida da sua saúde? Sim, isso aumenta o seu valor. Você é uma pessoa saudável. Você cuida da alimentação, faz atividade física, dorme bem. Isso aumenta o seu valor. Você é mais ativa, você é mais criativa, você tem mais capacidade, né? O seu cérebro funciona melhor se você cuida da sua saúde. Isso aumenta o seu valor. Então, cada coisa que você faz que vai aumentando o seu valor. Assim como tem coisas que pode tirar o seu valor. Você mente, você rouba, né? Você sacaneia as pessoas. Então, vai tirando o seu valor. Então, se valorizar é você agregar coisas que vão fazer com que você valha mais. E aí, ela entendeu dessa forma. E aí eu pergunto para você agora. O que você faz para agregar valor em você? Por exemplo, agora você está aqui, né, nos nossos encontros. Isso agrega valor. Porque a gente está aqui conversando sobre algo que é um tema importante, finanças pessoais e o nosso comportamento. E isso está agregando valor a você. Isso é agregar valor. Mas você não vai se limitar só a isso. Você vai ler o livro. Você vai ler outros livros. Você vai fazer outros cursos. E você vai experienciar. Você vai fazer. Você vai praticar muitas coisas. E isso agrega valor. Então, no trabalho é a mesma coisa. Então, agora que você tem muito valor, então quando você for procurar um emprego, muitas vezes você vai chegar lá e falar assim, meu valor é tanto, eu valho isso porque eu me preparei para isso. E aí você pode exigir uma renda maior. Claro, né, não vamos ser hipócritas aqui, né? Numa situação em que o país vive com muito desemprego, a empresa vai buscar a pessoa que tem mais valor e vai querer pagar menos para ela. É um fato. Oferta e demanda. Então, pô, ele quer pagar 1.000 só. 1.000, sei lá, o salário é 1.500 agora, né? Então ele quer pagar, sei lá, 2.000 reais para uma pessoa. E aí vem alguém que, poxa,
tem uma necessidade de salário ali. Ele falou, não, meu valor é 4.000. Só que ele tem outras pessoas que aceitam trabalhar por 2.000, que está muito perto ali. Tem aquela pessoa que quer 4.000, ela tem um valor maior. E as outras querem 2.000, tem um valor um pouco menor, conhecem um pouco menos, tem menos experiência. Mas às vezes, para o que a empresa precisa, ela consegue resolver com aquelas outras pessoas. E aí você acaba perdendo. Você não consegue essa vaga. Aí você vai para outro lugar, tenta outra vaga, não consegue. Aí você vai para outro lugar, tenta outra vaga, não consegue. E aí, oferta e demanda. Você acaba diminuindo o valor que você vai pedir, por mais que você tenha agregado valor a si mesmo. Mas, se a economia estiver funcionando normalmente, você consegue ter uma boa remuneração. E claro, né, como você agregou valor a você, você não necessariamente precisa buscar emprego nesses lugares onde a pessoa com menos qualificação consegue. Na verdade, o desafio é você buscar emprego naquela região, naqueles níveis em que você está pouco qualificado, mais ou menos pouco qualificado. Aí você vai buscar ali por quê? Porque você vai receber mais ou menos a remuneração que você quer, talvez um pouco menos, mas é ali que você vai crescer. Porque ali é um nível mais alto do que você tem hoje, então é um grande desafio e você se desenvolve. Mas a pergunta que fica aqui é literalmente essa: quanto você vale? Quanto você vale no sentido assim, quanto você está buscando agregar valor em você? Então isso daí é muito importante, né? Essa busca por agregar valor. Então eu prezo muito isso e eu falo para vocês isso porque eu faço isso na minha vida. Eu procuro muito agregar valor, né, a mim mesmo. Então buscar mais conhecimento para que eu possa através disso me valorizar e através disso fazer mais dinheiro. É óbvio, né? Eu também, eu tô nessa busca por melhoras financeiras, né? E todos os livros que eu leio, tudo que eu estudo, que eu pratico, é em busca de uma vida melhor financeiramente. Então, por isso que eu fico buscando sempre agregar mais valor em mim mesmo. Então, é uma dica não, né? Acho que é uma coisa meio que senso comum, né? A gente sempre está buscando esse processo de agregar valor a nós mesmos, né? Então fica aí, isso é muito importante para a gente refletir, tá bom? Outra parte que ele fala, que a vida bate em nós, né? Uns desistem, outros lutam. Então essa parte, eu acho bem legal, que ele fala o pai do Mike tá falando pro Robert, né? Ele falou assim, ó, a escola ensina desse jeito, os pais ensinam desse jeito, mas quem ensina mesmo é a vida, e a vida bate em nós. Muitos vão desistir e muitos vão persistir, vão continuar e vão lutar. Eu acho que a grande sacada nisso é a gente pensar, tá, legal, a vida bate em nós. O que a vida tá batendo em mim agora? Se essa é a pegada, se uns desistem e outros continuam, eu não quero ser quem vai desistir. É por isso que vocês estão aqui, né? Pra gente poder conversar sobre isso e refletir sobre isso, né? Então, eu não quero ser uma pessoa que desiste, eu quero ser uma pessoa que persiste, tá? Então, qual que é o primeiro passo para persistir? É buscar entender o que está acontecendo conosco hoje. Refletir e aceitar, olha só, aceitar o que está acontecendo com nós hoje, e refletir sobre isso, buscando responder a seguinte pergunta: tá, o que eu posso fazer com o que está acontecendo comigo agora? O que eu posso fazer hoje? Então, por exemplo, poxa, hoje eu sou um eletricista, pô, sou casado, tenho filhos, pago aluguel, e, pô, tenho as contas de casa, água, luz, telefone, e eu tô tocando o barco, mas eu não consigo prosperar, cara. Não consigo, e eu sobrecarregado, fim de semana só quero dormir, ou então quero tomar cerveja, eu quero curtir, eu quero descansar, eu só tô podre, e durante a semana é muito trabalho, é muito desgastante, e o dinheiro não rende. Tá, essa é a situação. Então, é uma coisa meio chatinho, né? Não é que é difícil, mas é, é uma coisa que precisa de treino você fazer. Saia da sua vida e olha de fora, assim. Ó. Tenta olhar você como uma segunda pessoa lá, ó, uma terceira pessoa ali, ó. Então aquele cara lá, ele pô, trabalha a semana inteira, fim de semana lá, toma cerveja com a rapaziada, descansa e tal, sai com os filhos um pouco, brinca no parque,
dorme, acorda e vai trabalhar de novo. Ó, tem a casinha lá, tal, vive uma vida mais tranquila, uma vida simples. O que ele deveria fazer para melhorar? Pô, esse cara, em momento algum, ele está se aperfeiçoando. Eu não vejo ele se aperfeiçoando. Pô, então, se aperfeiçoar é um caminho. Pô, ele é eletricista. Tá? O que está surgindo de novas tecnologias? Pô, tem aqueles robôs lá, aqueles aparelhos lá que você fala com ele agora, ele liga a casa inteira, desliga a casa inteira, tal. Pô, ele poderia aprender a fazer instalação disso daí, a melhorar o funcionamento, a instalar aparelhos na casa das pessoas para que elas possam usar melhor a digitalização, tal. Dá para ensinar pessoas que têm dificuldade com tecnologia, então ele podia se especializar nisso, né? Ou então, que tipo de. Eu não sei, eu sou leigo nisso, né? Tô só chutando. Que tipo de aparelho de iluminação está sendo mais usado agora? Então, por exemplo, iluminação, uma luz mais amarela é melhor para noite, para dormir, né? Então, no final, bem à noitezinha assim, 1 hora antes de dormir, 2 horas antes de dormir, liga mais uma luz amarela. Então, evitar LED muito forte, porque isso atrapalha o sono. Então, pô, já dá uma orientação, né, para as famílias na hora que for fazer a instalação. Então, tudo isso são coisas que a pessoa. E isso deve ter um mundo na área da eletricidade que eu desconheço, mas deve ter um mundo de possibilidades para quem pesquisa que para você se aperfeiçoar. Então, pô, foi lá. É nesse ponto que eu acho legal. As pessoas, né, que a vida bate e a gente, para não desistir, o que a gente faz? A gente para, vê o que está acontecendo e beleza, tá tudo bem. É o que está acontecendo comigo agora? Tá tudo bem. Vou continuar a vida. Mas o que eu vou fazer daqui para frente? Cara, eu faço isso. E de novo, eu falo muito sobre o que eu faço também. Eu não tô lendo o livro aqui e falando para você assim, ó, o Robert Kiyosaki tá falando isso aqui, então tá, é isso aqui que ele tá falando. Só tô aqui para passar o livro para vocês e tal. E acabou. Não, eu pratico de verdade. Então eu trabalho na fábrica e eu trabalho hoje. Se for considerado o horário que eu saio da porta aqui para ir trabalhar, até o horário que eu volto da porta para dentro, eu saio às 7 da manhã e volto às 10 da noite. São 15 horas, né? E eu levo 1 hora para ir e 1 hora para voltar. Então são 13 horas dentro da fábrica. E eu trabalho lá, meu trabalho é literalmente assim, eu cuido de 7 máquinas e eu tenho que ficar colocando e tirando peça das máquinas. Colocando e tirando de uma, eu vou para outra, tiro e coloco, vou na outra, tiro e coloco. Eu tenho 23 segundos para dar uma volta inteira, assim, na 7 máquinas e voltar na primeira. A primeira já tá lá esperando. Quando eu termino a primeira, a segunda tá esperando. E aí, não paro. São 13 horas, assim, né? Claro, tem um horário de almoço, 12 horas. É bem puxado, é bem cansativo. É um serviço maçante demais. Mas tudo bem. É o que eu tenho hoje. É o que eu posso fazer hoje para pagar as contas de hoje. Mas a minha cabeça está o tempo todo pensando, tá, mas o que, que eu posso fazer para melhorar? O que, que eu posso fazer para mudar minha vida? Eu não quero ficar aqui para sempre nessa fábrica, até me aposentar, até os 70, sei lá quantos anos. Eu não quero isso para mim. Então, o que eu posso fazer hoje para que eu melhore minha vida lá na frente? E é o que eu estou fazendo, o que eu acabei de falar para vocês. Eu estou agregando valor. Eu estou estudando bastante. Tempo que eu sobra para mim, eu estou estudando. Muitas vezes, vou desabafar, né, agora. Muitas vezes na fábrica, eu sou chatão mesmo. Eu sou isolado. Eu me sinto assim e sou assim, literalmente, mas é intencional. Eu tenho um grau de extroversão maior do que o de introversão. Então eu tenho um alto grau de extroversão. Eu adoro conversar, adoro bater papo. Adoro juntar a galera e dar risada. E, nossa, sempre fui assim. E quem me vê hoje fala, mano, esse cara é chatão demais, né, meu? Por quê? Eu chego na fábrica, eu tenho que chegar meia hora antes lá, né? Eu chego na fábrica, abro o livro, começo. As anotações, vou lendo, anotação, vou lendo, vou lendo, vou lendo. Aí dá o sinal, eu vou trabalhar. Aí eu volto, tenho um intervalo de 10 minutos. Vou ler. Acaba 10 minutos, eu volto. Aí tem um almoço. Eu como minha marmita, termino a marmita, vou escovar os dentes, pego o livro e vou ler. Depois tem mais um intervalo de 10 minutos. Eu vou ler. Aí trabalha mais, aí tem outro intervalinho de 10 minutos. Eu vou ler. O tempo todo.
Então eu fico isolado, não fico conversando com ninguém. E a galera fica lá trocando uma ideia, né? Batendo papo, dando risada. Aí quando eu não consigo me concentrar na leitura, que a galera tá trocando uma ideia e tal, e eu me empolgo, né, meu? Eu sou extrovertido, então eu me empolgo com a conversa dos outros, assim, então. E dá vontade de participar, mas eu não posso, eu tenho que focar no que eu quero. Eu digo assim, é uma escolha minha. Eu escolho isso, esse comportamento. Eu gostaria, o meu desejo é estar lá conversando, mas eu escolho focar nos meus estudos porque eu quero me desenvolver. Eu quero um futuro melhor para mim. Então eu tenho que ter essa disciplina. Então por escolha eu faço isso. Então quando tá mó alvoroço lá, eu fone de ouvido, aí eu coloco ondas alfa no Spotify e aí fica lá barulhão assim, e aí eu não ouço mais nada, aquelas só fico ouvindo onda, fica Então isso não atrapalha a leitura. Eu consigo me concentrar e vou lá, eu vou embora lendo. Então eu fico muito isolado. Mas é aquilo. Eu pratico isso de verdade. Porque eu quero mudar. Eu quero melhorar a minha vida. E eu já estou com 46 anos. Independente. Eu quero tentar. Eu quero correr atrás para mudar, independente da minha idade. Eu acho que eu vou estar com 60, 70 e eu vou estar assim, empolgado para construir. E quando eu chegar em um patamar maior, eu vou querer estar num outro patamar. E eu acredito que isso não tem fim. Porque é uma forma de viver, é uma maneira de viver. É um padrão de comportamento que nós escolhemos. Prosperar, né? Aprender, se desenvolver. E parte do que eu faço aqui, parte do que eu pretendo fazer aqui é. E aí vocês vão falar assim, então a sacada é isso, é ganancioso, né? Egoísta você, né? E eu sou um pouco egoísta mesmo. A ideia que eu tô fazendo aqui com esse clube é para que eu possa colocar em prática as coisas que eu tô aprendendo e estudando. Então, eu quero ler, eu quero adquirir conhecimento, mas eu quero transmitir o conhecimento por duas razões. A primeira é o egoísmo. Então, eu quero por quê? Porque ensinar é uma forma de reaprender, é uma forma de alimentar o meu cérebro e descobrir se realmente eu entendi aquele conteúdo. Se eu realmente absorvi e ele já ficou aqui. E ensinar é uma forma para isso. Segundo, porque claro que eu quero ajudar as pessoas. Claro que eu quero que você consiga melhorar sua vida financeira. Claro que eu quero que você adquira mais conhecimento para que você melhore sua vida financeira e para que você possa também transmitir isso para as pessoas que vivem com você, a sua família, seus amigos, né, seus filhos, enfim. Né? Então, é uma via de mão dupla. Eu quero me desenvolver e aprender e quero que vocês também o façam. Então, tudo isso faz com que me estimula, sabe, a continuar. Então, como eu tenho esse padrão de comportamento, cara, isso daí eu acho que não acaba nunca. Eu quero viver para minha vida assim, aprendendo, e o que eu puder passar, eu quero passar, né? Então, a gente estava falando sobre a vida bater em nós. Então é isso, cara. É você pegar hoje o que está acontecendo com você, falar, pô, legal, tudo bem, tá tudo bem. Minha vida é assim agora, eu não estou satisfeito e eu quero mudar. Então, eu preciso pagar a conta, então eu tenho que continuar onde eu estou. Vou continuar na fábrica. Mas eu quero mudar. O que eu preciso fazer para mudar? Pô, buscar conhecimento e criar um projeto de mudança, estratégias de mudança, para que em determinado momento da minha vida eu consiga me desvincular disso daqui e focar somente aqui e viver a minha vida aqui, que é onde eu quero estar. Então, esse eu acho que é um processo muito importante que o Robert quer transmitir para a gente sobre pessoas que desistem e pessoas que persistem, pessoas que correm atrás, né? Que ele fala, a vida bate em nós, uns desistem e outros lutam. Infelizmente, os que desistem falam, tá bom, tô trabalhando, tô pagando as contas, sobra um dinheirinho, dá para ir de vez em quando viajar com a patroa, dá para viajar com a filha, eu compro um tênis para ela de vez em quando, dá para ela comprar os negócios, dou um troquinho para ela, tomo uma cerveja de vez em quando. Eu não bebo, né? Então eu não posso falar cerveja, mas eu tomo um chá de vez em quando, final de semana, tomo um cafezinho quente, sento ali para ler meu livro. Pô, vou reclamar do que da vida? Tá bom demais. Então, pode ser que esteja bom? Pô, pode ser que aquela pessoa para ela esteja bom ali. Mas poderia estar melhor? Pô, eu acho que com certeza poderia. Se essa pessoa, que desse jeito está bom, tivesse, talvez, um carro diferente, uma casa melhor, melhor mobiliada ou maior, um local diferente,
se ela pudesse passear em locais diferentes, se ela pudesse saborear coisas diferentes, que são mais caras, mas são mais gostosas, talvez ela descobriria outros prazeres na vida, né? Então, mas ela se limita àquilo. Ela desiste e fala, não, aqui tá bom, né? Fica meio que um determinismo ali, né? Tô aqui, tá bom, e nunca pensei que ia chegar aqui, eu tenho uma casa, tenho família, tá bom demais, mano. Tô pagando as contas, vou ficar nesse emprego. Então, eu acredito que essas são as pessoas que desistem, né? Claro, isso ela tá mantendo, né? Fora aquelas que, né, se afundam em dívidas, se afundam em tudo, essa daí, aí não sei nem se desiste, eu acho que apanha e afunda mesmo, né? Bom, vamos lá. Página 30, para quem tem essa versão, na página 30, tem uma parte aqui que eu preciso ler para vocês, que ele fala assim, ó, o Mike tá reclamando, o Robert tá reclamando pro pai do Mike, né? E ele fala, pare de me culpar, pensando que eu sou o problema. Se pensa que eu sou o problema, então terá que me transformar. Se perceber que o problema é você, então poderá modificar a si mesmo, aprender alguma coisa e tornar-se mais sábio. É bem legal, é um pouco do que a gente está falando agora, né? Não ficar ali, mas nossa vida é uma merda. Oh, desculpa. Não fica lá assim, a vida é cruel, a vida é difícil. Fulano conseguiu isso porque ele teve um benefício. Ciclano consegue aquilo lá porque ele, né, ele fez coisa legal. Ou então, minha vida não prospera porque eu tenho um amigo que não me ajuda. Minha vida não prospera porque meus pais nunca me deram educação. Eu não consigo isso porque, sabe, ficar procurando fora de você a justificativa, uma desculpa para justificar as suas falhas, a sua insegurança, os seus medos, né, o seu insucesso. Buscar culpa, buscar culpados e buscar culpa em terceiros não vai resolver, porque é justamente o que ele fala. Então quer dizer que se o governo, é o culpado, ou seja, minha vida nunca vai mudar, que eu preciso que o governo mude. A cada 4 anos tem eleição e os caras nunca me ajudam. O governo nunca me ajuda a ter uma vida melhor. A culpa é do governo. E aí? Se a culpa é do governo, então a sua vida nunca vai mudar? Né? Então agora, peraí. O governo tem a culpa dele? Pode ter. Mas peraí. Eu tenho culpa também. Se eu cheguei até aqui e eu não consegui ter uma vida financeira melhor, alguma coisa lá atrás eu fiz errado. Ou eu deixei de fazer. Não é nem que eu fiz errado, né? Eu deixei de fazer. Então, eu não estudei finanças desde jovem. Eu não treinei. Eu não pratiquei. Eu não fui lá tentar fazer dinheiro desde jovem. Então, eu não tenho dinheiro agora por uma consequência também, né? Por uma consequência do processo que eu vivi. Então, eu assumo a responsabilidade por parte dos meus insucessos financeiros. Então, a gente não pode negar isso. Então, assumir essa responsabilidade, sabe? Sentir de verdade mesmo, não, eu falhei em alguns aspectos, mas eu quero mudar. Essa é a sacada. Se eu reconhecer que o problema está em mim, então eu vou mudar. Eu vou mudar meu comportamento. Como que eu vou fazer isso? Bicho, eu vou atrás de informação. Eu vou ver como muda o comportamento. Aí eu descubro que para mudar comportamento, eu preciso saber quais comportamentos que estão me afastando de quem eu quero ser. Então eu preciso de autoconhecimento. E aí você vai em busca de autoconhecimento. Você descobre quais comportamentos te afastam de quem você quer ser, quais te aproximam. E aí você fala, opa, legal, tem um padrão, então eu vou diminuir esses comportamentos que me afastam de quem eu quero ser e vou aumentar esses comportamentos e incluir novos que me aproximam de quem eu quero ser. E nessa busca, você consegue ir, né, tendo uma vida cada vez melhor. Mas para isso, o primeiro passo é, eu assumo a responsabilidade, eu assumo parte da culpa, boa parte da culpa é minha, tá bom, é minha. Vamos mudar isso. Então acho que é bem legal essa parte que ele traz de você refletir sobre você mesmo, né? Se você hoje tem dificuldades financeiras, se você hoje está em dívida, né, está com muito problema financeiro, ou se você está no 0 a 0, ou se você tem pouco dinheiro e não sabe nem o que fazer com esse dinheiro, pá,
Então, peraí, porque você não aprendeu até agora. Então, você deixou de fazer alguma lição de casa, ou, se você está muito ferrado financeiramente, é porque você cometeu alguns erros. Pode ser por desejo, por ganância, por impulso. Agiu por impulso. Pode ser por sorte. Pode ser que você estava na hora errada, no lugar errado, e simplesmente você perdeu o emprego e aí afundou tudo. Ou você pegou um corona numa época e nunca mais conseguiu voltar para o mercado de trabalho. Sabe quantas coisas podem acontecer que são aleatórias? Ah, se você lê o Cisne Negro do Taleb, vocês ficam louco. Depois de ler esse livro, sabe, olha, lê o Taleb e lê o Daniel Kahneman no Rápido e Devagar, deixa a vida nossa louca, porque tem muitas coisas, muitas, não depende de nós. Parece que depende de você estar no lugar certo, na hora certa, ter nascido no momento certo, no contexto certo. Outlier, nossa, do Malcolm Gladwell. O Outlier também é outro livro que se você ler, fala, caramba, meu. Parece que tem que existir meio que um conjunto de coisas para fazer as coisas darem certo. Nossa, é muito legal. Então, muitas vezes a gente está vivendo um momento da nossa vida agora que realmente, né, não teve o que a gente fazia no passado e chegamos aonde chegamos. Então, mas essa reflexão é muito importante da gente trazer para nós essa questão de tudo bem, eu assumo a responsabilidade. Eu bato no peito aqui e vou daqui para frente melhorar. Então, eu deixo essa daí como uma coisa, uma reflexão para você parar, né? Termina essa aula aí, pensa um pouco, né? Sobre a sua vida financeira, sobre outros aspectos da vida também, né? Não é só a vida financeira, mas outros aspectos da sua vida que você queira melhorar e falar, poxa, eu tô até aqui, tudo bem, mas e agora? O que eu vou fazer? Eu me trouxe até aqui da forma que eu sou. E agora? O que eu posso melhorar? Como que eu posso melhorar? E aí, ir em busca desses processos e montar projetos de vida para que você possa atingir, né, ser aquela pessoa que você quer ser. Tá bom? Eu vou parar por aqui, que já deu 42 minutos. 42 minutos. E vai ficar muito extenso. A gente não chegou nem na metade. Então eu vou procurar ser um pouco mais rápido, né? Abordar melhor. Mas é que, cara, primeiro que eu acho que eu gostaria que nossos encontros fossem assim. Não só ficar jogando um monte de informação, blá, 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 mas refletir, trazer cada ponto que é levantado no livro, né? Trazer e discutir. Infelizmente a discussão é unilateral, né? Porque só eu falo. Infelizmente vocês não estão falando comigo aqui, né? Mas, poxa, eu gostaria muito que vocês fizessem um comentário, mandassem, né, o que vocês estão achando desse nossos bate-papo, desses nossos encontros, para com esse feedback, eu também buscar melhorar, né, a forma de falar ou a forma de apresentar o conteúdo. Às vezes, pode ser que a grande maioria fala assim, não, você pode ser mais breve, não precisa dar tanto exemplo, não precisa falar disso. Ou então, não, tá bom, porque, pô, os exemplos facilitam o nosso aprendizado. Os exemplos facilitam a gente entender a lógica da coisa. Os exemplos da sua vida dá pra gente entender que, pô, é legal, você aplica isso na sua vida. Então, os feedbacks são importantes também, né? Pra gente ir melhorando isso daqui, a ponto de cada vez beneficiar mais vocês e a mim também, né? Porque aí eu vou melhorando como uma pessoa que leva informação para vocês. Não vou falar professor porque eu acho que não é o título, né? Mas com uma pessoa que, né, tá em busca aí de adquirir conhecimento e transmitir para vocês. Tá bom? Bom, no próximo aula, eu ia falar próxima aula. Bom, no próximo encontro, a gente continua esse capítulo 1 do Robert, o livro Pai Rico, Pai Pobre. Muito obrigado por vocês ficarem esses 40 minutos comigo aqui. Né? É bem longo, né? Eu acredito que todos os nossos bate-papos, nossos encontros que vão ser mais ou menos nesse perfil, né? Não tenham pressa, leiam o livro, não tenham pressa de assistir as aulas, não tenham pressa de fazer tudo que a gente tem aqui de conteúdo no decorrer do tempo, porque é um processo. A gente tem aí a vida inteira para aprender, para se desenvolver, e aos poucos a gente vai conseguindo, né, passar por esse processo. Aos poucos a gente vai conseguindo melhorar tanto a nossa, como posso dizer, nossa biblioteca interna, vamos dizer assim, a nossa capacidade de conhecimento, interpretar as coisas, tanto quanto a gente melhorar a nossa vida financeira. Tá bom? Muito obrigado por ficar nesse tempo todo comigo aí. Bom descanso. Boa aula. Até a próxima.